Olá a todos que acompanham o AgroMais, que acompanham o nosso projeto aqui. Muito obrigado por seguirem compartilhando, seguirem divulgando o nosso material já há muito tempo. A gente fica muito feliz que você nos acompanha nas redes sociais, no canal no YouTube e sempre lembrando, quem ainda não nos segue nas redes sociais, que possa fazer, quem ainda não fez a inscrição no canal, faça por favor e siga compartilhando com seus contatos. Nosso objetivo é cada vez mais agregar conhecimento e disseminar informações sobre o agronegócio, para que mais pessoas possam conhecer e possam se interessar em trabalhar e se desenvolver nesse setor tão importante. Estamos chegando nesse episódio aqui num número bastante importante, um marco para o nosso projeto, que é o episódio número 50. Já são 50 episódios do AgroMais. Aqui fica o nosso agradecimento especial à agência Campo Digital, à empresa W Congress e à Rede 9, que desde o começo estão conosco, produzindo esse material que episódio após episódio está levando conhecimento para as pessoas. E para esse episódio aqui, nós resolvemos resgatar um dos temas que é a origem desse projeto, que é a sucessão familiar no agronegócio. E a proposta é que eu possa trazer neste episódio aqui, quais são os desafios da sucessão familiar no agronegócio. Um tema tão importante e que nos primeiros episódios ele norteava. Depois nós fomos abrindo. Dentro da sucessão a gente abriu para outros temas, mas como estamos no episódio 50, um episódio emblemático, comemorativo, resolvemos que a gente pudesse trazer hoje, então, aqui, neste episódio, um conteúdo específico sobre quais são os desafios da sucessão familiar no agronegócio. Nós vamos mostrar alguns materiais aqui, trazendo uma reflexão, um resumo, trazendo uns temas para que quem está acompanhando esse tema aqui possa entender um pouco mais sobre o tema sucessão, possa refletir mais sobre a importância que esse tema tem. Cada vez mais a gente tem acompanhado empresas, propriedades rurais, entidades, produtores, empresários preocupados com o tema da sucessão familiar no agronegócio. Então a gente traz aqui, na nossa opinião, que temos estudado, temos feito consultoria, atendido, feito mentoria em cima dentro desse tema, participado também de muitos eventos. Quais são os desafios da sucessão familiar no agronegócio? O que a gente vai tratar aqui? Fazer uma introdução, trazer a importância do tema, trazer quais são as hipóteses da sucessão, quais são os fatores que condicionam a sucessão hoje, qual é a diferença entre sucessão e herança, que muitas vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, quais são os passos para organizar um plano de sucessão, e é um resumo para a gente finalizar a conta aqui do nosso episódio número 50, que trata sobre os desafios da sucessão familiar no agronegócio. Uma coisa que é bastante importante que se diga, que esse interesse por estudar esse tema, ele é recente. Nos últimos 30 ou 40 anos, que você começou a estudar muito sobre o tema sucessão familiar, e basicamente isso explica porque a expectativa de vida das pessoas, ela vem aumentando nos últimos anos. Então, há alguns anos, vamos pegar lá a década de 50, 60, 70, não se falava muito em sucessão porque não dava tempo de fazer sucessão, porque as pessoas não viviam muito tempo. A expectativa era de 40, 45, 50 anos. Hoje a gente está falando de expectativa de vida na casa dos 80 anos. Então é diferente. Hoje você tem uma, duas ou até três, ou em alguns casos, 4 gerações trabalhando junto dentro das empresas, seja no meio rural, seja fora do meio rural. Mas aqui o nosso foco, obviamente, é o meio rural. O desenvolvimento da agricultura no Brasil também, desde a década de 80 e 90, vem num crescente impressionante, o que tem trazido novas oportunidades de trabalho. A dissertação de mestrado que eu fiz vem ao encontro disso, que é entregar para a sociedade uma informação útil, mas também a gente encontrou dificuldades na hora de
buscar referências para a dissertação, porque são muito poucas dissertações que tratam sobre o tema de sucessão familiar no agronegócio, na agricultura. Existem muito boas dissertações, bons trabalhos, mas ainda em número reduzido. Conflito de gerações evidente entre geração X, Y, millennials, né? Quem estuda sobre isso. O acesso à informação, ele é cada vez maior, então você facilita esse processo de sucessão e cada vez mais a gente tem visto um processo de profissionalização dos negócios familiares, seja no meio rural, seja em qualquer segmento. Qual é a importância que esse tema tem? Primeiro que é impossível a gente falar em desenvolvimento do agronegócio sem falar em sucessão familiar no meio rural, porque não tem como você pensar políticas de médio e longo prazo sem pensar em sucessão. Quem vai seguir com esse negócio? A maioria das empresas são familiares, mais 90% das empresas no Brasil são familiares. O valor das terras no país ele subiu absurdamente. Isso mostra a pujança da agricultura brasileira e a importância que isso tem. É uma grande oportunidade de trabalho, trabalhar com o tema sucessão. Então, só por aí a gente já vê o quanto o tema pode colaborar e muito. A produção de alimentos é cada vez mais essencial. Não há como nós pensarmos em desenvolver um país, desenvolver um setor sem a gente falar em produção de alimentos. A população está aumentando e alguém tem que produzir alimentos. E para se produzir alimentos precisa de terra. E alguém tem que trabalhar na terra. E esse é o nosso desafio, porque a gente tem hoje, nós olhar Brasil, menos de 15% da população apenas no meio rural. Se nós olhar lá na década de 50 e 60, era meio a meio praticamente. Então hoje a gente tem um número extremamente reduzido. Então fica aqui um alerta para a produção de alimentos brasileira e mundial, sendo que o Brasil produz hoje basicamente 25% dos alimentos do mundo. A gente precisa de pessoas no meio rural para trabalhar com isso. E cada vez mais, né, fechando com isso aqui, a gente tem uma alta concentração de pessoas nas grandes cidades, o que nos leva a um grande problema, inclusive um problema social, e a sucessão familiar no meio rural pode ajudar com isso, à medida que a gente consegue fazer com que os jovens fiquem no campo, fiquem e deem sequência às atividades da família. Esse é o nosso grande desafio, um dos principais, já que estamos falando aqui dos desafios da sucessão familiar no agronegócio, que é fazer com que dar condições, ter estrutura para que o jovem permaneça no campo. Quais são as hipóteses da sucessão? E essas hipóteses aqui estudamos na dissertação do mestrado e validamos elas no processo científico, onde o cenário atual aponta para o decréscimo da intenção da sucessão. A sucessão não é planejada, os jovens preferem a comodidade de viver em um centro urbano ao invés de morar no meio rural. O filho deseja dar continuidade à empresa familiar, porém os pais não acreditam que esta seja uma boa escolha. E existe sucessor disposto a dar continuidade à empresa familiar rural. Todas essas hipóteses aqui foram testadas e todas elas foram confirmadas na nossa dissertação de mestrado. Ou seja, temos sim, na hipótese A, um cenário atual que aponta para o decréscimo da intenção da sucessão. Cenário B, a sucessão não é planejada. Cenário C, os jovens preferem a comodidade de viver em um centro urbano ao invés de morar no meio rural. Cenário D, o filho deseja dar continuidade à empresa familiar, porém os pais não acreditam que esta seja uma boa escolha. E muitas vezes eles enxergam que não é uma boa escolha porque eles sofreram muito, tiveram um trabalho braçal muito grande, esforço físico, e não querem que os filhos passem por isso. E o cenário E, existe sucessor disposto a dar continuidade à empresa familiar rural. Existe lá um sucessor que ele está disposto, ele quer dar continuidade, porém muitas vezes ele não tem as condições ideais para essa sucessão. E a nossa proposta aqui nesse episódio, no episódio 50 do nosso projeto de disseminação de informações do AgroMais sobre o agronegócio, não é entrar em cada um desses cenários aqui, mas mostrar que sim, o cenário ele preocupa, mas ele é um cenário que ele começa
a ter alguns sinais interessantes, onde os jovens começam a despertar um interesse em permanecer no meio rural, principalmente naqueles locais onde as condições são melhores, principalmente de acesso de tecnologia, um pouco mais de conforto e organização. E quais são os fatores que condicionam a sucessão, haver ou não a sucessão? Existem diversos fatores, e inclusive na dissertação do mestrado estudamos vários deles, e aqui para este episódio a gente trouxe um brevíssimo resumo, até porque os nossos episódios aqui eles são na faixa dos 20 minutos, então a gente tem um tempo para atender aqui, mas basicamente o nosso resumo aqui diz o seguinte, que as múltiplas formas de enxergar o mundo pelos membros da família estão entre os principais fatores que impactam nesse ambiente, ou seja, as visões de mundo diferentes. Os pais pensam de uma forma, enxergam de uma forma o mundo, e os filhos enxergam de outra forma completamente diferente. E esse tem sido o grande embate quando a gente vai falar em sucessão. A gente tem acompanhado alguns processos de sucessão em propriedades rurais, em empresas familiares, e tem visto a dificuldade de entendimento entre pais e filhos, porque há uma diferença muito grande de entendimento, e aqui mora o grande problema, aqui é o grande desafio para que os processos de sucessão possam avançar. Outro ponto é a forma de divisão do patrimônio, que também é um fator que impacta diretamente no processo sucessório. Muitas vezes os pais optam por dividir de uma forma entre os filhos, e o que não é bem entendido, não é bem compreendido. Então, aqui, esse fator da divisão de patrimônio é fundamental estar bem resolvido, senão as coisas não vão acontecer quando a gente fala em sucessão. E aqui são apenas 2 fatores que a gente trouxe, existem vários outros, e aqui a gente sugere que, se você quer se aprofundar no tema, possa buscar mais informações sobre mais fatores. Inclusive, pode procurar nas nossas redes sociais, inclusive no canal do YouTube, você vai encontrar outros vídeos que falam dos outros fatores também. Qual é a diferença entre sucessão e herança? Como falamos lá no começo, muitas vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, na verdade não é. Aqui um brevíssimo resumo, um conceito extremamente curto, resumido, para facilitar o entendimento. A sucessão é um processo de maturidade das pessoas que nela estão envolvidas. Então, a sucessão é um processo que vem acontecendo. A sucessão é um processo que acontece ao longo do tempo, e não tem idade, não tem melhor momento para começar. E aí, trazendo rapidamente aqui, o que é herança? A herança pode ser definida como um emaranhado de bens, dentre os quais estão inclusos os bens corpóreos e incorpóreos, dívidas, créditos, débitos, direitos e também obrigações do falecido, ou seja, compreende o ativo e o passivo. E a herança, quando a gente olha para os termos jurídicos, ele é um dos temas mais estudados e debatidos no ambiente jurídico, devido à sua complexidade. E aqui fazendo um comparativo, né? Resumindo, sucessão e herança. Sucessão acontece enquanto pai e filhos, ou seja, sucessor e sucedido, estão vivos. E herança, ela ocorre, é um direito que ocorre depois que o sucedido falece, não está mais presente. E aí acontece o processo de herança, que ele é um processo legal, de direito, ele é obrigatório. Então, o que a gente está dizendo aqui? O que é o processo ideal? Que se aconteça a sucessão em vida. Senão, depois você vai ter um processo de herança que não vai garantir a sucessão. Obviamente, o fato de você começar a sucessão e tem que ser em vida de sucedido e sucessor, não é garantir que vai dar certo, mas a probabilidade é muito maior. Então, esse é o grande resumo aqui. Isso tem que ficar claro, que sucessão acontece enquanto os pais estão vivos, e herança vai acontecer depois de um processo legal, depois que os pais não estão mais presentes com os filhos. Então, esse fica o exercício, fica a dica aqui para que você que está acompanhando esse material aqui comece a estudar, comece a
a incrementar, a implementar esse processo de sucessão do quanto antes no seu empreendimento, porque aí você aumenta muito a probabilidade que ele venha a ter sucesso. Fundamental isso. E quais são os passos, indo já para a nossa reta final deste episódio aqui? Quais são os passos para organizar um plano de sucessão? Primeiro, o fundador tem que ter interesse no tema. Se não tem interesse, nunca vai acontecer. Envolver toda a família. Buscar conhecimento sobre o tema. Escolher um sucessor. Preparar o sucessor. E aí, por último, e não menos importante, que tem que vir acontecendo ao longo do tempo, implementar um modelo de governança. O que é governança? É o jeito que as coisas acontecem, é o jeito que as coisas vão se organizar. Documentação, grupos, debates, reuniões. Isso é um modelo, isso é um processo de governança. Então, esse é o exercício. Mas o passo a passo é esse. Obviamente, muito simplório aqui. Mas o primeiro item, o mais importante, o fundador tem que ter interesse no tema para que haja sucessão. Depois, obviamente, você vai seguindo, vai envolvendo a família, vai buscar conhecimento sobre o tema, vai escolher um sucessor, vai preparar o sucessor. E para cada item desses aqui, existe uma série de pontos que devem ser observados. E a dica que a gente dá é que você busque se aprofundar e conhecer mais sobre o tema, porque o processo de sucessão é desafiador. Qual é o grande resumo aqui? Para nós caminhar para a reta final, e o nosso objetivo aqui é instigá-lo a conhecer mais sobre o tema, instigá-lo a conhecer mais sobre o processo de sucessão familiar no meio rural. Primeiro, que é possível aprender sobre sucessão. Então, ninguém nasce sabendo. Então, sim, é possível que você aprenda, é possível que você busque profissionais, faça cursos, assista palestras, faça consultoria, faça mentoria, leia sobre o tema, para que você possa trazer esse conhecimento para dentro da sua empresa e à medida que você vá conhecendo o tema, você passe a entender a importância que ele tem, inclusive é o melhor momento para iniciar ele, o melhor momento para envolver as pessoas, o melhor momento para começar as ações de sucessão e principalmente garantir a perenidade dos negócios da família, que na nossa pesquisa ficou muito claro que 100% dos proprietários rurais querem a permanência dos negócios na família, porém, nem todos desejam que seus filhos deem continuidade. Então, vejo que tem um contrassenso aqui, porque muitas vezes eles enxergam que não é o melhor negócio para os seus filhos. Ele deseja que os filhos vão fazer outras coisas. E também está bem, está ok. Não há nenhum problema ser dessa forma. Mas é fundamental que isso seja de forma consciente e organizada. Um outro ponto importante é que sucessão é um processo. E à medida que sucessão é um processo, ela tem um passo a passo, ou seja, você precisa fazer um plano de ação, você precisa discutir o planejamento estratégico disso, você precisa discutir com as pessoas envolvidas e criar um roteiro com prazos e responsabilidades. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer aquilo? Quem é que vai buscar as informações do contador? Quem é que vai fazer o levantamento dos bens da família? Quem é que vai trazer essa informação? Quem que vai organizar os documentos da família? Esse é um processo de sucessão bem estruturado. Então, é fundamental que você se dê conta sobre isso, que sim, tem que aprender sobre o tema ainda é muito novo e, principalmente, sucessão é um processo. E, enquanto processo, ele tem um passo a passo. E é fundamental que, se você não domina esse processo, que você busque profissionais, que você busque informações a respeito, porque se você conseguir organizar um processo de sucessão bem estruturado, com certeza as próximas gerações serão muito mais felizes, muito mais estruturadas enquanto negócio, e os negócios da família vão permanecer, principalmente dentro da família, que esse é um grande desejo. Dentro disso, o nosso estudo da dissertação do mestrado, ela trouxe a possibilidade de entender de forma científica, mas olhando para a prática, porque
entrevistamos 214 proprietários e filhos de empresas rurais, entendemos quais são os principais desafios e falamos deles aqui. O primeiro dele, o mais desafiador, é essa diferença de visão de mundo, de pais e de filhos. Cada um enxerga de uma forma, e por aí está o grande desafio. Por isso que é fundamental que essas relações estejam bem resolvidas, bem concretizadas, bem harmonizadas, para que esse processo de sucessão possa acontecer. E o segundo grande desafio é a falta de conhecimento sobre entender o que é a sucessão, o que é um processo de sucessão. Então, você resolver essas duas coisas, né? Essa relação pais e filhos, entender que sucessão é um processo, a probabilidade desses desafios serem vencidos é muito maior. Óbvio que existem outros desafios, mas se vencer esses dois aqui já vai ser uma grande coisa. Mais uma vez, a gente quer agradecer a todos que nos acompanham até agora. Estamos já no episódio número 50 do nosso projeto aqui, do AgroMais. Esperamos que cada vez mais a gente possa seguir trazendo conteúdo de qualidade para cá, que possa inspirar você a querer conhecer mais sobre a agricultura, sobre o agronegócio. Sempre lembrando que o nosso projeto nasceu com o tema sucessão familiar no agronegócio, por isso resolvemos no episódio 50, que ele é um episódio marcante, comemorativo, trazer de volta para cá e discutir um pouco mais sobre os desafios da sucessão familiar no agronegócio. Muito obrigado a você que nos acompanha, fica a dica para que você possa fazer sua inscrição no canal, nos seguir nas redes sociais e seguir disseminando e divulgando entre seus contatos e amigos o nosso episódio. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.